As palavras me atingiram como se fossem socos, cada sílaba cortando com precisão cirúrgica. Você não é mais um problema nosso. A voz do meu pai soou firme, quase impessoal. Era o mesmo tom que ele usava para demitir funcionários da clínica onde trabalhava. Minha mãe estava ao lado dele, parada na porta da nossa casa, os brincos de diamante dela captando a luz da varanda enquanto ela examinava, entediada, as unhas perfeitamente feitas. Atrás deles, vi o rosto da minha irmã Vitória surgir, os olhos brilhando de satisfação enquanto assistia nossos pais me descartarem como se eu fosse lixo velho. A pequena mala que me deixaram levar estava aos meus pés, patética, cercada pela escuridão que caía. Mas, eu sou sua filha, sussurrei, a voz embargada pela dor, enquanto a chuva começava a cair, encharcando minha jaqueta fina. Sou sua primogênita. Meu pai consultou o Rolex no pulso, a impaciência se refletindo no rosto. Você tem 21 anos, Olivia. Já é adulta. E, honestamente, não tem talento algum para Carter. Ele então olhou para Vitória, 19 anos, nunca trabalhou um único dia na vida diferente de mim. A porta se fechou com um baque seco e final. A luz da varanda se apagou segundos depois. Fiquei ali parada, com a chuva colando meu cabelo no rosto, encarando as janelas escuras da única casa que eu conhecia como lar. Através da cortina da sala, ainda consegui ver os três retomando suas vidas, como se eu nunca tivesse existido. Meu nome é Olivia. Tenho 27 anos. Sou empreendedora na área médica. E essa é a história de como reconstruí minha vida a partir das cinzas em que eles me deixaram. Naquela noite, há 6 anos, eu tinha exatamente $4.327 na carteira. E nenhum lugar para ir. Durante a faculdade, eu trabalhei meio período na clínica da família preenchendo papeladas, agendando pacientes, organizando arquivos. Sempre pela experiência, nunca com salário de verdade. Meu pai controlava tudo. Minha conta bancária, meus boletos, minha moradia. E agora, por ter ousado questionar os métodos de cobrança suspeitos que ele usava, eu não tinha mais nada. Por 3 noites, dormi numa lavanderia 24 horas a 6 quarteirões da casa deles, lavando as mesmas roupas várias vezes só para justificar minha presença. Durante o dia, eu usava os computadores das bibliotecas públicas para me candidatar a empregos. Porque, no fim, eu ainda era uma Carter. Eu tinha a educação, o sobrenome de prestígio, o conhecimento técnico. Mas sem referências e sem experiência formal no currículo, todas as portas continuavam se fechando. No 4º dia, exausta e faminta, entrei no restaurante da Fiona. Contei moedas em cima da mesa para escolher o item mais barato do cardápio. Fiona Wallace, a dona do lugar, me trouxe uma sopa quente em vez da torrada simples que eu tinha pedido. Seus olhos atentos analisaram meu cabelo sujo, minhas roupas amassadas. Você é filha do Gregory Carter, não é? Ela perguntou, sentando-se na mesa bem em frente à minha. Meu corpo enrijeceu, esperando o julgamento. Os Carter sempre foram respeitados na nossa comunidade. Quem acreditaria que eu, Olivia Carter, tinha sido descartada pela minha própria família? Mas Fiona apenas se inclinou para a frente e disse com voz firme. Aquele homem acabou com a clínica de fisioterapia da minha irmã com os golpes de seguro dele. Faliu ela. Empurrou a tigela de sopa mais perto de mim. Come. Depois conversamos sobre uma vaga que estou precisando preencher. Aquela foi minha primeira refeição quente em dias. E o emprego de garçonete que veio depois foi meu primeiro passo em direção à independência. Trabalhei em turnos duplos, economizei cada centavo e dormia em uma cama dobrável no depósito dos fundos do restaurante da Fiona. Em poucos meses, consegui juntar o suficiente para alugar meu primeiro apartamento pequeno, mas Em 1 ano, ganhei uma bolsa de estudos para terminar meu curso de administração. Nunca mais me identifiquei como parte da minha família. Nunca tentei contato. Mas observei, à distância, Vitória se formar com honras em medicina, entrar no consultório do nosso pai e ficar noiva do Dr. James Patterson, o cirurgião promissor do hospital. Vi meus pais expandirem a clínica para 3 unidades, ganharem reconhecimento, riqueza e mais influência. O que eles não sabiam era que, em silêncio, eu também estava construindo algo. Com o conhecimento que adquiri trabalhando anos na clínica da família, desenvolvi uma carreira própria. Na área de nutrição médica.
criei uma linha de suplementos focada em preencher lacunas no cuidado ao paciente. Consegui investidores, patentes e, finalmente, fechei um contrato de distribuição com a National Medical Suppliers, a mesma fornecedora de equipamentos das clínicas do meu pai. Aos 27 anos, eu era CEO da Carter Medical Nutrition. Sim, usei deliberadamente o nome da família que achavam que eu iria envergonhar. Minha empresa estava avaliada em 12 milhões de dólares, e eu estava prestes a me tornar a maior concorrente dos meus pais e eles ainda não faziam a menor ideia. O convite para a festa de noivado da Vitória chegou por engano, endereçado à nova moradora do meu antigo apartamento. Foi redirecionado 2 vezes antes de cair nas minhas mãos. Reconheci a caligrafia da minha mãe na hora, os traços elegantes, os ângulos perfeitos, nada havia mudado em 6 anos. Hotel Bell Harbor, sábado, às 19 horas. Traje, black tie opcional. Estava sentada no meu escritório na cobertura quando li aquilo, o convite tremendo levemente entre meus dedos. Foi então que minha assistente, Nora, entrou com os relatórios do dia. Tudo certo? Ela perguntou, notando minha expressão. Passei o dedo pelo cartão de papel grosso e disse. Sim. Na verdade, preciso que você libere meu sábado à noite, e ligue para a Diane, da assessoria. Vamos adiantar o anúncio da parceria com o hospital. Assim que Nora saiu, abri meu laptop e localizei um arquivo que vinha construindo ao longo de anos. Ali estava tudo. Cada código de cobrança duvidoso da clínica do meu pai. Cada alegação de seguro fraudulenta. Cada cobrança feita a pacientes por procedimentos que nunca aconteceram. Mas o pior, o mais condenável, era o documento fiscal que mostrava que eles usaram o meu número de previdência social para esconder bens, muito tempo depois de terem me expulsado de casa. 6 anos de documentação meticulosa. 6 anos esperando o momento perfeito. Durante meu tempo trabalhando na clínica, fiz cópias de tudo, formulários de seguro que não batiam com os registros dos pacientes, faturas duplicadas, práticas contábeis duvidosas. Depois que fui colocada para fora, mantive contato com Maria, a contadora de longa data da clínica. Ela sempre foi gentil comigo e cada vez mais desconfortável com o que via lá dentro. Através de nossos cafés mensais discretos, consegui reunir provas sólidas enquanto, ao mesmo tempo, construía minha rede no setor médico. Na noite de sábado, cheguei ao Hotel Bell Harbor às 19h32. Tarde o suficiente para que todos já estivessem lá. Cedo o suficiente para causar impacto. O porteiro reconheceu meu nome, ele constava na lista de fornecedores aprovados. Isso porque, no início da semana, liguei para o hotel fingindo ser assistente da minha mãe e adicionei minha empresa à lista. Tinha agendado uma entrega especial de champanhe que, claro, nunca aconteceria. Escolhi um vestido preto simples, elegante, mas discreto. Nada que chamasse atenção, até o momento exato em que eu quisesse. Meus saltos ecoavam pelo chão de mármore enquanto eu me aproximava do salão de baile. Cada passo era calculado, firme, ensaiado. Pelas portas abertas, avistei a cena. Minha família, aparentemente inalterada, mas para mim, irreconhecível. Meu pai, agora com os cabelos grisalhos e o mesmo ar autoritário de sempre, conversava com administradores do hospital como se fosse o dono do mundo. Minha mãe, envolta em diamantes, coordenava cada detalhe da noite com a precisão de uma diretora de teatro. Vitória, deslumbrante em branco, agarrava-se ao braço de James, ambos sorrindo e recebendo felicitações. O retrato perfeito de uma família perfeita. A mentira perfeita. Entrei. A primeira pessoa a me notar não foi minha mãe. Nem meu pai. Foi James. A taça de champanhe parou no meio do caminho até os lábios. O rosto dele empalideceu. Seus olhos encontraram os meus no meio da multidão. Reconhecimento. Pânico. Um lampejo de culpa. Interessante. Vitória notou. Seguiu o olhar do noivo e, por um segundo, a alegria vacilou. Confusão e choque tomaram conta da sua expressão. Ela sussurrou algo com urgência no ouvido da nossa mãe. Minha mãe se virou devagar, seu sorriso ensaiado se desfez por um breve momento, só o suficiente para revelar a fúria por trás da fachada. Olivia, disse ela, em voz alta o bastante para atrair a atenção dos convidados mais próximos, você não foi convidada.
As conversas ao redor cessaram, substituídas por olhares curiosos e tensão no ar. O inesperado drama social que todos secretamente desejam presenciar. Sorri. Não um sorriso afetuoso, mas preciso. Cortante. Olá, mãe. Pai. Acenei para cada um deles, ignorando Vitória como se fosse uma estranha. Parabéns pelo noivado. Meu pai deu um passo à frente, bloqueando a vista dos outros convidados. Sua voz desceu para um tom grave, um sussurro carregado de ameaça. O que você pensa que está fazendo aqui? Você precisa sair. Agora. Inclinei levemente a cabeça, como quem examina uma obra de arte decadente. Essa é a forma como você cumprimenta sua filha mais velha? Aquela cujo número da Previdência Social você vem usando para fraude fiscal nos últimos 6 anos? O rosto dele enrijeceu. Mas nos olhos havia medo. Por um instante, cru e incontestável. Não faço ideia do que você está falando. Não mesmo? Abri minha bolsa e retirei um pendrive, levantando-o entre os dedos como se fosse uma arma de prata. Pois a Receita Federal está muito interessada nesse assunto. E o comissário de seguros também. Virei-me então para James. Sua pele agora tinha um tom esverdeado, como se estivesse prestes a vomitar. E eu imagino que o conselho do hospital terá algumas dúvidas sobre o envolvimento de seus cirurgiões renomados em ensaios clínicos, falsificados. Vitória deu um passo à frente, o tecido branco do vestido farfalhando com o movimento. Você está inventando tudo isso, ela sibilou, embora sua voz traísse a falta de convicção. Como sempre fez. Você está com inveja porque eu sou a bem-sucedida. A filha de quem eles têm orgulho. Soltei uma risada, não de sarcasmo, mas genuína. E isso pareceu abalá-los mais do que qualquer grito teria abalado. Bem-sucedida? É isso que você chama de fraude? Já chega. A voz do meu pai soou cortante, autoritária. Era o mesmo tom que, anos atrás, me fazia encolher. Esta é a festa de noivado da sua irmã. Quaisquer queixas que você acha que tem? Que eu tenho, sim, interrompi, com a voz firme, mas controlada. Dr. Winter, chamei o diretor médico do hospital, que estava ali perto. O senhor sabia que a clínica Carter vem cobrando por procedimentos que nunca foram realizados? Ou que a Vitória, aqui, sequer concluiu a residência médica? O Dr. Winter se aproximou, as sobrancelhas franzidas. O que você está dizendo? Ela não está dizendo nada, interrompeu minha mãe, em tom suave e ensaiado. Nossa filha tem problemas, delírios. Tentamos ajudá-la, mas... Delírios? Repeti, tirando o celular da bolsa. Vamos ver como o Conselho Médico Estadual define esses delírios. Abri o e-mail mais recente e entreguei o celular ao Dr. Winters. Isso foi enviado há pouco mais de 1 hora. Uma investigação oficial foi aberta. Dr. Winters leu em silêncio, e sua expressão foi escurecendo a cada linha. Quando terminou, olhou para meu pai. Depois para a Vitória. A decepção em seu rosto era impossível de disfarçar. Gregory, disse ele, com a voz pesada, isso é verdade? A mão do meu pai tremeu quando pegou a taça. Claro que não. Ela está mentindo. Sempre foi desequilibrada. Vitória correu até James e segurou seu braço com força. Diga a eles, James. Diga que ela está inventando. Mas James não disse nada. Olhava para o chão, em silêncio. Vitória apertou mais o braço dele, a voz ganhando um tom de desespero. James. Eu não sabia, disse ele, por fim, quase no sussurro. No começo, juro que eu não sabia. O salão ficou em completo silêncio. Nenhuma música, nenhuma conversa. Apenas o peso do momento, assistido por dezenas de olhos atentos. O rosto da minha mãe desmoronou. A expressão refinada, cultivada por anos, se partiu sob o peso do escândalo iminente. O desespero tomou conta. Isso é absurdo. Retrucou, virando-se para os convidados com um riso forçado. Por favor, gente, aproveitem a festa. É só um mal-entendido, coisa de família. Não é apenas um assunto de família, disse uma nova voz. Todos se viraram para a entrada.
Um homem de terno escuro atravessou o salão com passo firme. Gregory Margaret Carter anunciou. Sou o agente Arlo, da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal. Gostaríamos de fazer algumas perguntas. Atrás dele, surgiram mais 2 agentes federais e um representante do Conselho Médico Estadual, alguém com quem eu vinha colaborando discretamente há meses. Ao longo do último ano, construí relacionamentos sólidos com as agências reguladoras, primeiro enviando denúncias anônimas. Depois, quando as evidências se tornaram incontestáveis, revelei minha identidade. Hoje era o dia em que tudo viria à tona. O agente da Receita Federal parecia especialmente interessado na parte que envolvia o uso do meu número de previdência social em fraudes fiscais. O rosto do meu pai empalideceu. Minha mãe levou a mão ao pescoço, apertando o colar de pérolas como se aquilo pudesse protegê-la de alguma forma. Vitória se virou para minha maquiagem borrada pelas lágrimas, a expressão em colapso. Sua voz saiu num sussurro desesperado. Olivia, por favor, você não pode fazer isso. Somos uma família. Olhei para ela. Olhei de verdade. E não senti mais nada. Nenhuma dor, nenhuma raiva. Apenas um vazio calmo onde antes havia mágoa. Nós nunca fomos uma família, respondi baixinho. Família de verdade não descarta ninguém. Enquanto os agentes conduziam meus pais para uma sala lateral para o interrogatório, Vitória desabou numa cadeira. A festa de noivado desmoronava ao seu redor, como um castelo de cartas em vento forte. James mantinha distância, já se afastando do escândalo que se aproximava com força. Eu havia descoberto seu envolvimento em ensaios clínicos falsificados graças a Maria, a contadora da clínica. Ela me mostrou registros de cobrança de pacientes supostamente envolvidos em pesquisas que nunca aconteceram. Ensaios que existiam só no papel, ensaios que listavam James como pesquisador principal. Virei-me para sair. Minha parte estava feita. Mas, antes que cruzasse a porta, ouvi a voz de Vitória me chamar fraca, trêmula. O que acontece agora? Parei por um momento, ainda sem olhar para trás. Agora você aprende a construir algo real, respondi. Exatamente como eu tive que fazer. Lá fora, o ar da noite parecia mais leve, mais limpo contra a minha pele. Nora, minha assistente, me esperava perto do carro com uma expressão de curiosidade silenciosa. Terminou? Perguntou. Assenti, soltando um leve suspiro. Terminou. O comunicado de imprensa sobre a parceria com o hospital sai à meia-noite, ela me lembrou. Tem certeza do horário? Absoluta, respondi, entrando no carro. Amanhã de manhã, todo mundo vai saber que a Carter Medical Nutrition será lançada em todos os principais hospitais do estado, exceto, claro, nas clínicas do meu pai, que estarão ocupadas demais lidando com investigações de fraude para se importar. Nora conferiu o tablet. A reserva ainda está de pé no Eloises, se quiser comemorar. Pensei por um instante, depois balancei a cabeça. Não. Me leva para casa. Acho que só quero um pouco de silêncio esta noite. Mais tarde, já na varanda da minha cobertura, olhando para as luzes da cidade, pensei na garota que ficou parada na chuva 6 anos atrás. Aquela que acreditava que a família significava algo inquebrável. Aquela que precisou aprender, do jeito mais difícil, que às vezes a gente precisa construir nossas próprias bases quando os outros derrubam as que tínhamos. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Fiona. Soube da notícia. Orgulhosa de você, garota. Permanecemos próximas ao longo dos anos. Fiona se tornou muito mais do que uma amiga, foi mentora, foi quase uma mãe. Sua orientação foi essencial enquanto eu construía a minha empresa do zero. E mais do que isso, ela foi a primeira pessoa a acreditar na minha visão, a primeira a investir não só dinheiro, mas fé. Sorri, pensando na irmã dela, aquela cujo negócio meu pai arruinou com seus esquemas. Pensei nas dezenas de outras vítimas, que agora, finalmente, teriam justiça. Vingança nunca foi meu objetivo principal. O que eu queria era sucesso. Mas a justiça dava ao sucesso um gosto muito mais doce. Aprendi que, às vezes, família não é de onde você vem, é quem permanece ao seu lado quando tudo desmorona. Quem ajuda você a reconstruir do nada. Minha empresa continuaria crescendo. Meus pais provavelmente enfrentariam acusações.
Vitória teria que descobrir, pela primeira vez, quem era sem a mitologia da nossa família moldando sua identidade. E eu era